Bem-vindo ao Jump Call. O Jump Call é um canal criado pela Microsoft para conversarmos sobre novas tecnologias. Meu nome é Valéria Lima, eu sou especialista de produtividade e hoje eu estou aqui com o Michael Oliveira, que é nosso especialista de mobilidade. Tudo bem? Bem-vindo, Michael. Obrigado. Michael, hoje a gente vai falar um pouquinho de AMS. Explica pra gente o que é AMS. MS é a suíte de mobilidade para empresas, que gerencia dispositivos, gerencia identidade híbrida, gerencia aplicações e também gerencia acesso a informações e segurança. Explica um pouquinho melhor o que é esse gerenciamento de dispositivos. Dentro do MS, a gente tem uma solução chamada Microsoft Intune. Essa é a solução que a gente gerencia todos os dispositivos e, além disso, a gente gerencia aplicações. Na gerência de dispositivos, como grande parte das empresas agora está se adaptando a esse cenário de mobilidade, é importante que ela tenha controle sobre esses novos dispositivos que chegam, que o usuário leva para a sua empresa e começa a acessar as informações da empresa. Ah, tá bom. É o famoso Bring Your Own Device. Esse mesmo. Legal. Você consegue mostrar um pouco para a gente sobre como é que o usuário configura, como é que o administrador consegue fazer essa gestão? Lógico, vamos para a demo. Bom, agora aqui no painel do Intune, temos algumas abas para trabalhar. Uma coisa legal nesse painel é que você consegue verificar a integridade dos dispositivos, as políticas, os aplicativos e os dispositivos do seu ambiente. Aqui em grupos, a gente vai selecionar alguns usuários para criar um grupo para direcionar políticas. Selecionei os usuários, criar grupo de seleção, maravilha, coloco um nome para esse grupo, clique em avançar, consigo colocar alguns grupos de segurança ou colocar alguns usuários de grupos gerenciadores, vou clicar em avançar, tem os usuários selecionados aqui, clique em avançar novamente, tenho aqui o resumo do meu grupo. Vou concluir, agora eu consigo, com esse grupo criado, gerenciar essas pessoas específicas. Vamos criar política de conformidade para eles. Aqui em política, clicamos em política de conformidade e a gente clica aqui em adicionar, vou colocar um nome para essa política aqui, conformidade. Maravilha. E aí aqui eu consigo adicionar alguns critérios de segurança, por exemplo, senha, algumas coisas mais de senha, criptografia, verificar se tem jailbreak. Maravilha. E aqui ele pede para eu implantar essa política. Como a gente já criou o grupo, eu vou poder já direcionar para o grupo que criamos. Venho aqui em teste, adicionar. Maravilha. Clique em OK. Essa política está sendo implantada, ela foi direcionada para esses grupos. Uma política importante que eu gosto de salientar é a política de software gerenciado. Você consegue usar isso para Android e para iOS. Eu vou criar aqui uma para Android, vou criar uma personalizada só para vocês verem como é. Com essa política você consegue limitar e gerenciar algumas aplicações, principalmente as aplicações do Office. Aqui eu vou colocar o nome da política, gerenciar aplicativos, salvar política, pronto. A política está criada. Como você vai poder ver, essa política ela não pode ser implantada, ela tem que ser associada a um aplicativo. Agora, com essas duas políticas criadas, vamos para os aplicativos. Como é que adiciona um aplicativo? Vem aqui em aplicativo, vocês vão ver que eu tenho um grande número de aplicativos já adicionados. Vem adicionar aplicativo. Ele vai abrir o Software Publisher. Vou entrar aqui com o meu administrativo. Vou colocar aqui a senha. Maravilha. Aqui uma introdução específica em relação a algumas orientações para caso você esteja começando. A gente vai clicar em avançar. Você consegue instalar tanto o link externo quanto aplicações, por exemplo, se você tiver uma aplicação interna. Eu vou colocar aqui o OneNote
Para o Android, eu só copiei o link da Play Store mesmo, coloco o editor, soft, para Android. Copiou aqui. Agora o OneNote. É importante colocar o nome e uma descrição. Se você quiser, você pode copiar a descrição da própria Play Store. Também consegue adicionar a imagem, a gente vai selecionar a categoria. E aqui a gente já consegue ver um resumo. Clica em carregar, carregando, maravilha. Agora eu tenho aqui, como você pode ver, eu não consigo, meu OneNote ainda não aparece, eu vou atualizar a página. Quando atualizar o OneNote vai aparecer, e aí a gente vai simular a implantação desse aplicativo. Como ele não é aplicativo gerenciado, a gente não vai precisar direcionar. Maravilha, o OneNote está aqui já. Vamos clicar em gerenciar a implantação. Seleciona o nosso grupo que a gente criou, adiciona, clique em avançar. Você consegue colocar uma instalação requerida ou disponível. Vamos colocar disponível para o usuário. E aí a aplicação foi direcionada para ele. É isso. Agora aqui na visão de usuário, eu estou com o Windows 10 Mobile. Entro aqui em configurações, contas, acesso corporativo. E eu consigo fazer o registro no Azure AD. Clique em adicionar. Vou descer um pouco aqui, adicionar conta corporativa. Coloco o nome de usuário e a partir daqui você consegue registrar o seu dispositivo. Como você pode ver, eu colocando aqui meu usuário. Clique em entrar. E aí aqui ele vai registrar o meu dispositivo dentro da empresa. Guarda um pouquinho. Pronto. E agora ele registrou aqui esse dispositivo para esse usuário. Se a gente voltar, vamos voltar aqui. Como vocês podem ver, vai ter o aplicativo chamado Portal da Empresa, se o usuário já baixou, senão ele consegue baixar da loja. Aqui, Portal da Empresa. E aí aqui ele consegue ver os aplicativos direcionados para ele. E sobre essa gestão de identidade, o que o EMS consegue ajudar as pessoas? Na gestão de identidade, a gente tem um papel muito importante, porque muitas empresas ainda controlam a sua identidade dentro da própria empresa. Localmente, no seu AD. Isso mesmo. E a gente tem uma solução chamada Azure AD, que você consegue sincronizar junto com o seu AD e ter um controle maior sobre esses novos devices que estão chegando na sua empresa. E o que ele agrega a outras ferramentas que a gente tem, tipo Office 365 ou outras ferramentas que as pessoas podem usar localmente, SQL, ele consegue integrar, ele agrega valor? O maior valor que o Azure AD agrega é você conseguir gerenciar de uma forma única todas essas identidades. Geralmente, quando você tem mais de uma solução, fica muito difícil você gerenciar a identidade de cada solução. E com o Azure AD você centraliza e ainda tem muitos requisitos de segurança, como o MFA, que você consegue gerenciar e aplicar dentro da sua empresa. O MFA quer dizer, então, que você pode usar um duplo fator de autenticação. Eu posso usar meu celular para autenticar, não só a minha senha? Isso mesmo. O conceito de múltiplo fator de autenticação é você ter não só a sua senha
atrelado ao seu usuário, mas também, por exemplo, um celular e o serviço te manda um SMS para garantir que você é você. E a complexidade de configuração para quem quer usar o Azure AD? É muito complexo? Você consegue já sair utilizando? Exige uma grande configuração, um grande deploy? Não, até com esse mundo de mobilidade, a facilidade que a gente está desempenhando junto com o Azure AD é muito grande. E por isso que eu vou até demonstrar. Vamos para a demo que eu vou conseguir mostrar isso. Bom, aqui dentro do Azure, a gente vai até Active Directory. Em Active Directory eu tenho todos os diretórios que eu criei para alguns testes. Se você não criou nenhum diretório, você pode vir aqui em Novo, Serviços de Aplicativo, Active Directory, Diretório, Criação Personalizada, coloca o nome para o seu diretório, insere um domínio, ele vai fazer a verificação desse domínio, seleciona uma região, maravilha, está concluído. Como eu já tinha esse de mobilidade, eu vou usar esse para a nossa demo. Aqui em usuários, você consegue gerenciar todos os usuários do seu diretório, em grupos, os grupos de usuários, em aplicativos conectados com esse diretório, aplicativos SaaS, que você conectar com esse diretório, você consegue adicionar o aplicativo. Isso da empresa, quanto um dos 2.521 aplicativos disponíveis no Marketplace do Azure AD. E aí, você pode disponibilizar single sign-on para os seus usuários. A gente consegue adicionar um domínio, fazer integração com o diretório on-premises, e aí, se você colocar ativado, você vai passar pelo processo aqui de implantação e gerenciamento dessa conexão. Aqui em configurar, eu queria destacar duas funcionalidades muito importantes para a segurança dos seus usuários. A primeira é a redefinição de senha. Essa aqui você consegue disponibilizar para o seu usuário e definir a senha dele através de um portal, sem que ele precise, por exemplo, ligar para o seu canal de suporte. Você consegue direcionar para um grupo de usuários, disponibilizar para que eles coloquem um celular ou um endereço de e-mail alternativo para esse reset de senha. Algumas outras configurações aparecem aqui, mas elas não são o foco agora. Aqui em gerenciar Multi-Factor Authentication, é um serviço que você tem para habilitar que seus usuários tenham um segundo fator de autenticação nas suas contas. Aqui você consegue, com usuários federados na sua intranet, ignorar o MFA, porque teoricamente são usuários seguros. É importante salientar que você consegue adicionar e habilitar esse serviço através desse portal mesmo, selecionar um grupo de usuários aqui, só clicar em habilitar e eles estarão usando o serviço. Se você precisar utilizar, atualizar e habilitar mais de um usuário, você pode vir aqui em atualização em massa, selecionar um arquivo exemplo e adicionar todos os usuários que você quer habilitar para o serviço. Qualquer dúvida, entra no guia de implementação do MFA. Aqui em relatórios, o Azure AD tem uma gama de relatórios bem interessante para segurança e auditoria do seu diretório. Você consegue identificar algumas atividades diferentes do seu diretório, alguns logs, aplicativos integrados. Você consegue tirar relatórios já dos aplicativos que você integrou com o seu diretório e também relatórios com relação ao RMS atrelado a esse diretório. Subindo agora, a gente vai para licenças, onde eu tenho aqui uma licença de Enterprise Mobility. Eu consigo atribuir, remover ou comprar as licenças dos meus usuários através desse portal mesmo. Aqui você consegue só ir adicionando os usuários, você habilita as licenças. Bom, falando agora da visão de usuário do Azure AD, vou entrar aqui no myapps.microsoft.com. Tem um usuário para demonstração, o Alex D. Vou colocar a senha
do usuário. Agora, como eu adicionei o MFA para esse usuário, ele está pedindo para eu configurar. Vou configurar aqui esse segundo fator de autenticação. Você pode ver que conseguimos colocar código de mensagem telefone. Eu vou utilizar para essa demonstração um aplicativo que chama Azure Authenticator. Ele é um aplicativo que você consegue configurar como segundo fator de autenticação. Entrei aqui no Azure Authenticator aqui do lado, vou escanear o barcode da tela com o meu. Ele escaneia bem rápido, escaneou, identificou o código, maravilha. Está configurado. Agora ele vai verificar o status da ativação do meu aplicativo. O aplicativo foi curado. Agora ele vai pedir para eu fazer a verificação da notificação. Vou verificar. Fechei. Maravilha. Agora ele está mostrando que verificou. Aqui eu tenho um segundo fator aí, caso eu perca o aplicativo, eu consigo utilizar esse celular para recuperar a minha senha. Aqui uma coisa importante é copiar essa senha, porque aplicativos como Outlook para desktop, ele não tem um MFA embutido ainda, e aí é preciso a senha desse aplicativo ser configurada. Aqui a gente pode clicar em concluído. Maravilha. Entrei no site My Apps. Aqui é onde vai aparecer todas as aplicações que o usuário vai poder fazer single sign-on. Se a aplicação for direcionada, vai aparecer aqui. Aqui em Profile, perfil, ele consegue registrar o reset de senha ou adicionar e mudar as informações do Azure AD. Só para vocês verem aqui no reset de senha, eu já configurei aqui um e-mail, um telefone. Eu posso configurar um e-mail, mas para mim está ótimo esse telefone configurado. Vou fechar a segunda aba aqui. Aqui em aplicações é onde eu vou conseguir fazer o single sign-on. Entrei aqui no SharePoint Online. Isso vai acontecer com qualquer aplicação, por exemplo, no Facebook ou no Twitter. Entrei no SharePoint Online, não precisei colocar minha senha de novo. E está aqui o meu usuário logado. E você falou de Intune, de Azure AD e sobre proteção de dados. O que o EMS traz de proteção de dados para as empresas? Uma terceira solução aí que o EMS traz é o Azure RMS. Você consegue proteger os dados independente de onde eles estiverem. Mesmo se eles estiverem na máquina, mesmo se eles estiverem em transição, alguém estiver enviando um e-mail, ou se eles já estiverem fora da sua empresa. Então você tem um controle muito maior, porque junto com o Azure AD, você consegue controlar a identidade de múltiplas empresas sem precisar ficar se preocupando com a infraestrutura. E para quem hoje tem RMS dentro de casa, já utiliza RMS para fazer criptografia e controle de acesso de arquivos do Office, de PDF, pode integrar com o Azure RMS, pode usar com o Office 365, quanta mobilidade eu consigo ter com o Azure RMS? O bom do Azure RMS é que ele está muito atrelado ao Azure AD. Então, se você tem uma identidade única com o Azure AD, com o RMS funciona da mesma forma. Então, facilita para você gerenciar os templates que o RMS traz e distribuir dentro da sua empresa e aí poder compartilhar documentos que você precisa compartilhar com parceiros ou com terceiros e te ajudar a proteger os dados da sua empresa. E eu consigo acessar esses documentos de qualquer device? Se eu receber um arquivo por e-mail, digamos, no meu iPhone, eu consigo abrir, eu consigo acessar? Ou isso é específico à plataforma Microsoft? Não, o Azure RMS, ele como estratégia de mobilidade com EMS, você consegue acessar de qualquer device assim que você tiver a credencial necessária para aquele documento. E complexidade de criação desses templates? Você consegue mostrar um pouco para a gente como é que se cria o template, como é que se aplica num documento? Consigo sim. Bom, aqui agora a gente vai falar sobre o RMS. Na nuvem, no Active Directory, é só selecionar aqui Rights Management.
carrega aqui, eu vou ter todos os diretórios que eu criei, seleciono um, o RMS é baseado em modelos, para que os usuários consigam utilizar esses modelos. Ele consegue também adicionar, vamos adicionar aqui um modelo, como a gente está falando português, vou selecionar aqui português do Brasil, vou adicionar um nome para esse modelo, adiciono uma descrição simples aqui, clico em OK, ele está atualizando, pronto, carregou o meu modelo. Agora a gente vai um pouco mais no detalhe, dentro do modelo a gente seleciona o direito, quais grupos terão acesso ao documento que esse modelo for aplicado. Vou adicionar aqui 2 só para exemplo, vou adicionar um aqui como exemplo. Você consegue utilizar diferentes tipos de direito, visualizador, coautor, coproprietário, ou consegue personalizar, vou usar coproprietário, adicionar, clique em OK, maravilha. Agora em escopo, isso aqui é para quem vai ser direcionado esse modelo, quem vai poder aplicar esse modelo dentro da sua organização, quem vai ter disponível o modelo para ele aplicar. Como eu quero que todos os meus funcionários tenham esse modelo, eu não vou selecionar nenhum. Pronto, aqui agora a gente consegue publicar o modelo, consegue adicionar mais de um idioma, consegue expirar conteúdo. Quando esse modelo for aplicado a um documento, o conteúdo desse documento pode expirar baseado nessas informações. Você também consegue disponibilizar offline o documento que esse modelo for aplicado. Basicamente, o RMS é isso. Bom, agora na visão de usuário, ele entra nesse portal adrm.com e aí ele seleciona o dispositivo que ele quer instalar a aplicação do RMS. Como eu já baixei aqui a aplicação, eu clico em Setup e aí ele vai abrir isso, eu vou aplicar. Ele vai aguardar um pouco. Enquanto ele está carregando, uma coisa importante é o RMS, ele funciona como proteção de documento, e quando a gente está falando, por exemplo, de documento desktop, é importante que ele tenha esse aplicativo, que é onde ele vai poder criar os aplicativos, vai conseguir atribuir os direitos e os templates que a gente já criou para esses documentos. Com relação a Android e iOS, você consegue visualizar esses documentos compartilhados por alguém, protegido por alguém. Com relação ao desktop, você consegue tanto criar e aplicar os modelos, como eu vou demonstrar, como também consegue visualizar esses documentos se você tiver os direitos. Importante salientar que é preciso do Office 365 ou Azure RMS habilitado no seu usuário corporativo. Está terminando aqui. Maravilha, concluiu. Concluiu a segunda parte, maravilha. Agora, eu não vou reiniciar aqui, só para essa demonstração. Fechei, eu tenho, por exemplo, um TXT, eu consigo fazer uma proteção in loco, uma proteção local, eu consigo personalizar essa proteção. Como você pode ver, ele vai pedir minha credencial corporativa, eu entrei com a minha credencial da própria Microsoft para essa demonstração. Então, estou colocando aqui minha credencial, maravilha, dá um OK. Pronto, com a minha credencial ativa, eu consigo colocar nesse documento os direitos, eu consigo fazer com que esse documento expire, recebo um e-mail quando esse documento for compartilhado ou aberto, ou revogar esse direito. Eu consigo também atribuir quais usuários vão ter acesso a esse documento. Isso é interessante para documentos que, por exemplo, a área de marketing precisa distribuir para uma grande gama de usuários. Como você pode ver, ele vira
PTXT e tem a proteção aqui RMS disponível, e aí quando eu abro, ele abre dentro do aplicativo do RMS para a minha visualização. Do Azure. Michael, fantástico. Como é que eu faço para começar a usar na minha empresa? Tem um site que eu consigo testar o MS? Isso é ótimo dentro da Microsoft. A gente tem um site específico para você testar o MS, e se você já tem o Office 365, você consegue atrelar o EMS junto com a parte do Office 365 e fazer o teste especificamente das funcionalidades que eu mostrei. Você consegue mostrar para a gente qual é o endereço que as pessoas podem abrir esse trial e aonde está esse procedimento? Lógico. Pesquisar aqui o Azure Trial, você entra aqui no site do Azure, faz um trial, e aí você vai passar pelo processo de trial. Com ele criado, você entra dentro de Active Directory, seleciona um diretório criado. Como você pode ver, eu adicionei um usuário administrador para poder usar ele. Eu seleciono licença e é só colocar aqui no Experimente Enterprise Mobility, você vai ter o Intune, o Azure AD e o RMS já habilitado para você trabalhar. E aí aqui dentro do Office 365, deixa eu só voltar aqui. Dentro do Office 365 Enterprise E3, você consegue fazer uma avaliação gratuita para o seu ambiente. Clica em entrar e entra com um administrador que você selecionou do Enterprise Mobility lá no Azure. E aí você consegue fazer a integração entre o ambiente de trial do EMS com o ambiente de trial do Office 365, melhorando a sua experiência. Obrigada, Michael, por você ter vindo falar hoje aqui para a gente um pouquinho de EMS. Obrigado. Obrigada a vocês que participaram conosco. Se vocês tiverem mais dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail jumpcall@microsoft.com. E também a gente tem um canal no Facebook que você pode receber atualizações sobre nossa iniciativa. Aguarde o nosso próximo vídeo no nosso canal no Channel 9. Obrigado.